Rússia e China são dois países vistos como grandes aliados. Mas, historicamente, esses dois gigantes têm grandes desavenças e até mesmo já se enfrentaram no campo de batalha há não muito tempo. O que levanta a dúvida: essas duas potências não são tão amigas assim? Ou essa aliança atual é por mera conveniência? Rússia, o maior país do mundo em extensão territorial. China, o país mais populoso do planeta. Essas duas nações, que compartilham uma pequena fronteira, se tornaram cada vez mais próximas nesse século. E isso se tornou evidente neste ano de 2022, quando o país comandado por Vladimir Putin invadiu sua vizinha Ucrânia, o que desencadeou reações internacionais de repulsa e levou a Rússia a ser sancionada com vigor. A China não embarcou nessas sanções e continuou com as mesmas relações diplomáticas com a Rússia, reafirmando com palavras a aliança com os russos. Mas será que na prática a China está ajudando mesmo a Rússia em sua invasão? E até que ponto vai essa amizade? Se você acha que Rússia e China sempre foram amigas, lamento te informar, mas você está completamente enganado. Quando os comunistas liderados por Mao Tse-tung conquistaram o controle da China continental e instalaram um governo de esquerda em Pequim em 1949, os líderes da União Soviética riram à toa. O país mais populoso do mundo agora estava do lado dos soviéticos em meio a tensões crescentes com os Estados Unidos, no início da Guerra Fria, que se estenderia por quase todo o resto do século XX. Moscou e Pequim se tornaram, ao longo da década de 50, grandes aliados. E uma parte considerável do mundo era governada por socialistas diante dessa amizade. Mas na década de 60, passada a euforia pelo socialismo ter triunfado no gigante asiático, russos e chineses passaram a ser mais cautelosos uns com os outros. E então ocorreu a ruptura sino-soviética, que foi o estremecimento máximo das relações entre a China e a União Soviética. Sim, as duas principais nações socialistas do mundo, que supostamente deveriam ser grandes aliadas, simplesmente passaram a se detestar. E sabe por quê? Principalmente porque Mao Tse-tung considerava que a União Soviética tinha se desvirtuado do verdadeiro comunismo. Para ele, a China era o país referência para a ideologia, e a União Soviética, que foi o estado pioneiro, precisava ser abandonada por ter traído a causa. Russos e chineses tinham a mesma ideologia, e cada um foi para um lado diferente. A maior parte dos países sob a influência soviética naturalmente permaneceu do lado soviético. A China estava isolada. As desavenças entre russos e chineses chegaram inclusive aos meios militares de fato, como você verá até o fim do vídeo. Esse movimento de ruptura, no auge da Guerra Fria, fez com que os Estados Unidos se aproximassem da China continental na década de 70, o que foi extremamente benéfico para o regime chinês, que agora tinha o Ocidente como um parceiro econômico. Os americanos fizeram isso por conta de uma premissa básica: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E qual era o maior inimigo dos Estados Unidos, senão a União Soviética? Além disso, uma parceria com a China era muito bem vista pelos Estados Unidos, justamente pensando em interesses econômicos. A mão de obra barata chinesa foi um grande atrativo. Não à toa, o famoso Made in China domina o mundo hoje. Pois bem, as boas relações entre americanos e chineses impulsionou a economia do gigante asiático, com a chegada de fabricantes e marcas dos Estados Unidos ao território chinês. O que torna tudo isso muito irônico é que a China rompeu com a União Soviética, entre outros fatores, pelos russos terem traído o verdadeiro comunismo. Mas quando o caldo entornou para os chineses, eles correram para os braços do capitalismo ocidental. Quem se deu bem e lucrou no meio disso tudo foram os americanos. Hoje, China e Rússia mantêm, aparentemente, uma relação muito cordial, e é o país russo que agora se encontra totalmente isolado, enquanto os Estados Unidos estão novamente em cena, e a China é agora a segunda maior economia do mundo e uma grande potência de relevância global. Mas a China ajuda mesmo a Rússia a resistir ao isolamento, ou o apoio fica só nas palavras? A Rússia é o inimigo número 1 do Ocidente, desde que Vladimir Putin iniciou a agressão contra o território ucraniano em 24 de fevereiro deste ano de 2022. Para muitos, estamos vivendo o mais perto possível de uma repetição da Guerra Fria. Como já sabemos, os Estados Unidos e Europa sancionaram com vigor o país.
congelando parte de suas reservas de dólares e ouro, com planos de reduzir a dependência à compra de gás russo, e até marcas internacionais como Apple e Samsung suspenderam parcial ou totalmente suas operações em solo russo. A Rússia não só foi sancionada, como também isolada de boa parte do mundo. E o que ela fez diante disso? Foi correndo para os braços da China, em busca de ajuda. A China publicamente apoia a Rússia na questão com a Ucrânia, desde antes da invasão, já que o presidente Vladimir Putin e o presidente chinês Xi Jinping se encontraram 20 dias antes do ataque e afirmaram que os dois países possuem uma amizade sem limites. Mas essa amizade beneficia mesmo os dois lados? Ou um lado dá mais do que recebe? A China muitas vezes parece ser a tábua de salvação da Rússia. Ao passo que grandes marcas ocidentais evaporaram do país de Putin, as marcas chinesas foram amplamente beneficiadas, preenchendo o espaço deixado pelas europeias e americanas e elevando seus próprios lucros. Na prática, o que poucos sabem é que a China lucrou mais do que ajudou a Rússia. Com a redução das operações de Apple e Samsung no país de Putin, a Xiaomi, famosa marca chinesa, atingiu a marca de 42% de participação no mercado russo de smartphones. A Samsung teve uma brusca queda de 34% para 8,5% de participação no mesmo mercado, enquanto a Apple saiu de 15% para 8% de participação. E o que a China fez para ajudar a Rússia além do discurso apoiador? Na prática, nada. Até porque qual seria o motivo para a China apoiar tanto o país comandado por Putin? É sempre importante lembrar que o gigante asiático tem como força motriz de sua economia o consumo ocidental de produtos fabricados em território chinês, os famosos Made in China. Ou seja, não é interessante para ela que os americanos e os europeus não queiram mais consumir seus produtos. Aliás, uma das formas que Putin encontrou para vender parte do gás russo sancionado foi comercializando ele com a China. Mas adivinha só, os chineses só compram com desconto. Sem esse desconto, provavelmente Pequim não estaria comprando esse petróleo russo. Que grande amigo, hein? A China também nem sequer reconhece a região da Crimeia, que foi anexada pela Rússia como um legítimo território russo. O país chefiado por Xi Jinping não precisa ajudar a Rússia e só está lucrando à medida que o conflito parece se estender sem um fim à vista. Nas primeiras semanas de conflito entre Rússia e Ucrânia, a imprensa brasileira cobriu cada detalhe e, mesmo a gente estando tão longe, prestamos atenção a todos os movimentos. Mas o conflito já está chegando ao seu 6º mês de duração e não seria mentira dizer que o brasileiro perdeu interesse pelas notícias da região. Mas nem por isso o combate se tornou menos intenso e o seu fim parece longe do fim, ou pelo menos ainda não está no nosso horizonte. Nas primeiras semanas da invasão, as expectativas de muita gente, incluindo de países, de que a Rússia conquistaria Kiev, a capital ucraniana, em poucos dias, foram por água abaixo. Na época, a internet foi inundada de vídeos de fazendeiros ucranianos rebocando literalmente grandes tanques russos, o que se tornou uma piada mundial. Apesar de equipamentos modernos e poderosos, a Rússia sofreu para ajustar a própria logística e não conseguiu impor sua força. Na prática, a campanha russa em Kiev foi um dos maiores fracassos militares da história do país. Tanto que, ao fim de março, as tropas russas recuaram da capital e, desde então, estão se concentrando principalmente no leste e no sul ucraniano. No início de junho, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a Rússia controlava 20% do território ucraniano, um número relevante, mas muitos esperavam uma conquista muito mais rápida, mostrando uma certa decepção com o exército russo, que era tido como o mais poderoso do mundo, e hoje já tem esse título questionado. Diante disso, onde a China se encaixa nesse quebra-cabeça, no momento em que a campanha militar do país aliado está sendo posta em dúvida? Ela ajuda em alguma coisa? Não existem informações de ajuda militar chinesa ao país invasor, ao contrário da extensa assistência que a Ucrânia recebe de seus aliados. A China assiste tudo quieta. Recentemente, surgiram vídeos de trens com caminhões militares chineses na fronteira com a Rússia, mas não existem outros indícios de que eles foram enviados para o conflito, ou se entre esses caminhões existia algum armamento. Aliás, a fronteira russo-chinesa é uma peça que sempre falta no quebra-cabeça e uma grande ferida no passado entre as duas nações. Literalmente, uma grande ferida. Então, alguns ficaram com uma pulga atrás da orelha. Será que a China poderia, em algum cenário, dar uma rasteira e invadir a Rússia? Afinal, o país de Putin já está ocupado demais em outro conflito.
Pode parecer loucura, mas dizer que um conflito entre Rússia e China é possível tem como base a própria realidade. Existem sim antecedentes de conflitos militares envolvendo diretamente russos e chineses. E agora, a gente volta à questão da ruptura sino-soviética. Em 1969, quando as relações entre as duas potências comunistas já haviam se deteriorado, uma série de conflitos armados estourou entre elas, em uma ilha no rio Ussuri, fronteira dos dois países, chamada de Zhenbao pelos chineses e Damansk pelos russos. Foi quando as coisas chegaram às vias de fato. Ao longo dos mais de 4.000 quilômetros de fronteira, soldados soviéticos e chineses estavam postados, centenas de milhares deles, à medida que os dois países se distanciaram politicamente. Então, em 2 de março de 1969, as forças entraram em combate, mas eram pequenas forças. Um lado alega que o outro atacou primeiro, mas estudos recentes indicam que a China atacou primeiro, para assim paralisar os incidentes recorrentes naquela fronteira. A União Soviética respondeu bombardeando a região da Manchúria. Os dois países estiveram muito próximos de um confronto muito sério. A situação continuou extremamente tensa, mas não evoluiu para nada além disso. As relações entre as duas nações melhoraram após o colapso da União Soviética em 1991 e o renascimento da Rússia independente. A China foi um grande cliente de equipamentos militares russos por muitos anos, desde então. Mas uma recente investigação do Financial Times mostrou que as trocas foram revertidas e a Rússia agora depende cada vez mais de armas fabricadas na China e outros equipamentos militares. Então, por que hoje a China invadiria o país amigo? Para mostrar força. O presidente Xi Jinping precisará vencer seus concorrentes do próprio partido para ser reeleito no cargo. E apesar disso parecer uma bola cantada no início do ano, a situação mudou nos últimos meses porque a China está passando uma imagem de fraqueza em relação a Taiwan. Isso acontece porque o governo chinês prometeu respostas duras caso Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, visitasse Taiwan, território que a China reivindica como pertencente a ela. Bem, ela visitou, e a resposta chinesa foi apenas fazer exercícios militares ao redor da ilha taiwanesa. Então invadir a Rússia, sendo que ambos já possuem problemas de fronteira, poderia ser a desculpa perfeita para que a China demonstrasse que tem força, que tem poder. O território do extremo leste da Rússia, como as áreas de Khabarovsk e Ussurivsk, dificilmente tem presença militar suficiente para se protegerem, o que pode ser convidativo para uma aventura da China. Aliás, no fim de março, foram reportados exercícios militares chineses com aviões bombardeiros, tanques e veículos blindados em regiões próximas à fronteira com a Rússia. Mas nem eu, nem você ou o mundo prestamos atenção por conta do atual conflito na Europa. Uma invasão chinesa pegaria a Rússia de surpresa e poderia melhorar a imagem chinesa no Ocidente, pois ela estaria indiretamente ajudando a Ucrânia ao dividir o exército russo em 2 frentes de batalha. Ela poderia ser vista até como a salvadora da Ucrânia. Mas hoje, para todos os defeitos, as duas nações são grandes aliadas, mas é notório que a Rússia depende muito mais da China do que o contrário. Então, a ajuda chinesa vai só até onde convém ao país que ela vá, porque para a economia do gigante asiático, não faz muita diferença ser amiga da Rússia. Vladimir Putin e Xi Jinping se unem em um grande aspecto, serem anti-americanos. E talvez seja por isso que essa amizade ainda se sustenta. Mas se a Rússia se tornar um problema grande demais, é possível afirmar que a China não vai hesitar em soltar a mão do aliado. Talvez assim nós veríamos uma segunda ruptura e o desfazer de uma potência. Afinal, para países que compartilhavam a mesma ideologia comunista e mesmo assim romperam relações, o que seria mais uma traição? Se isso não ocorrer, a China vai continuar apoiando na diplomacia a Rússia, enquanto na prática ela só lucra. Que amizade boa, não é? Você já pensou em trabalhar fazendo o que ama? No dia 30 de agosto, nós vamos liberar um aulão gratuito ensinando passo a passo de como eu fiz e faço vídeos como esse se transformarem em um negócio totalmente rentável e anticrise usando apenas um computador. Para ter acesso ao aulão gratuito, basta clicar no link da descrição. Se você está vendo depois, essa aula já está disponível. E é no Instagram que eu estou começando a postar um conteúdo totalmente diferenciado. Se eu fosse você, não perderia tempo em conferir. @maestria nos negócios. Me segue lá. E sabe por que a China não invade Taiwan? É simples, porque Taiwan controla o mundo. Quer saber como a ilha conseguiu esse feito? Então clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela que eu te conto. Por esse vídeo é isso.
Um forte abraço e bons negócios!